Glória. Mas assim, irmão, o crente é feliz, sabe? Tem crente que parece que foi batizado no vinagre, no limão, que é cara azedo, né? Tem mesmo? Crente que, tem uns que são azedos, né? Mas aqui tem um povo feliz. Aqui não é o lema do ministério? Lugar de crente feliz? Aí, ó, o porquê, não é mesmo? Mateus 14, versículo 1 e versículo 2. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra, Sagrada Escritura. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Glória a Deus. Amém? João o Batista tinha sido alguém que incomodava Herodes, porque ele pregava a verdade para Herodes, porque Herodes havia tomado a esposa do seu irmão, e João Batista, ele dizia para ele que aquilo era errado. E o texto diz também em Marcos que ele respeitava João, porque ele era santo. Ele tinha um respeito por João. Mas em certa ocasião, a esposa de Herodes, que tinha sido sua cunhada, desejou acabar com a raça dele. E no dia de aniversário de Herodes, festejando, celebrando, entrou a filha dessa mulher dançando, e Herodes, já um pouco alterado do vinho, nas bebidas, ele disse: pegue o que você quiser. E a moça foi falar com a sua mãe, e a mãe instruiu ela: peça a cabeça de João Batista, que já estava no cárcere. Ele já estava no cárcere. Então, o Herodes, por conta da promessa do que ele havia falado na frente de todos, então ele pega e, com tristeza até no coração, manda que arranquem, cortem, tirem a cabeça de João Batista e lhe dê num prato. E assim fizeram. Este Herodes é Herodes o tetrarca. Tetrarca é alguém que cuida da quarta parte de uma região. Era tetrarca da Galileia, e ele tinha essa autoridade. Então assim foi feito, e foi decapitado João, e morreu João, o que pregava a palavra com autoridade e pregava a palavra com verdade. Mesmo que a cabeça vá num prato, a mensagem tem que ser sempre dita, ainda que dura, ainda que pesada, ainda que nos faça sair daqui quebrados, mas pode ter certeza, ela vai fazer muito bem. E quando eu leio esse texto, onde Herodes, naquele tempo, ouviu a fama de Jesus, porque João disse: eu não sou o profeta. Ele poderia dizer: eu sou um profeta, mas não o profeta. E quando ele diz: eu não sou o profeta, ele também afirma: o que vem após mim é mais poderoso do que eu. Bom, para mim está bom sim, deixar assim, vou até meia-noite. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, e esse cujo eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá para juntar no celeiro o trigo e pegar a palha e lançar no fogo. Ele tem um machado para cortar na raiz. Ou seja, João tinha entendimento de quem era o Messias, quem era o que viria após ele, porque ele era a voz que clama no deserto. E ele não pregava para agradar, ele pregava para que houvesse arrependimento. Tanto que a sua mensagem era: arrependei-vos, porque é chegada a vós, está próximo de vós o reino dos céus. E as multidões se aglomeravam no deserto, saíram do templo, porque o templo estava corrompido, havia corrupção. Tanto que Jesus chegou em 2 ocasiões e expulsou os cambistas e disse: vocês estão fazendo da casa de meu pai, que é casa de oração, fazendo casa de comércio, casa de câmbio, estão fazendo coisas que não deveriam ser feitas. E quando João está pregando, as multidões se aglomeram, 400 anos sem ouvir profecias, sem profetas. Mas ali estava João Batista, que os homens viram, souberam, quando do seu nascimento, quando seu pai, quando sua mãe testemunharam, eles viram, souberam das grandezas do anjo que apareceu, que comunicou, e que ele seria profeta, que ele seria nazireu, que ele seria um precursor
o que ia preparar o caminho. E alguém ficou de olho nele, certamente. As massas, os entendidos, os que buscavam entendimento e conhecimento ficaram de olho. De maneira que quando ele sai pregando, um homem com as vestes de pelo, que comia gafanhoto e mel, saindo pregando, e a mensagem dele era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Começou a juntar aquelas massas, aquelas multidões, aquelas pessoas para ouvir João Batista. O templo havia corrupção. Quando Jesus, no seu ministério, haviam 2 sumos sacerdotes, quando a lei levantava-se apenas um. Mas havia ocorrido uma corrupção, uma mistura política, uma mistura corrupta, uma mistura de muitas coisas. Então vem João pregando, e quando ele pregava com autoridade, pregava com unção, as massas vão até ele no deserto, e ele batizava as pessoas. Alguns fariseus, alguns religiosos que chegaram a ele, ele olhou e disse: raça de víboras, vocês são serpentes, são cobras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele pregava para arrebentar mesmo. Quem ouvia a mensagem de João Batista sabia que estava ouvindo uma mensagem realmente impactante, transformadora. E a mensagem do Evangelho é assim, querido. Muitas vezes você vai sair do culto quebrado, mas fortalecido. Como assim, pastor? Quebrado e fortalecido? Porque ele quebra o nosso eu, quebra o nosso ego, quebra muitas vezes os nossos pensamentos, para estabelecer a sua vontade, o seu pensamento, o seu decreto na nossa vida, para sabermos que quem manda é Ele, quem governa é Ele, quem comanda é o Senhor. Deus é quem tem a última palavra, e a primeira também. Quando estão me entendendo aqui nesta noite? E ele começa então, Jesus, depois da morte de João Batista, seu ministério, ele pregando, ele curando. E quando João estava indo no cárcere, ele pergunta: olha, vamos lá, ele pergunta para Jesus se é ele mesmo, ainda vão guardar outro. Jesus olha e falou o seguinte: vem cá, pega esse cego aí, curou o cego. Pega esse aleijado, ele curou o aleijado. Vem cá vocês aqui leprosos, limpou o leproso. Vai lá e fala para João que os cegos agora estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os leprosos são limpos, e aos pobres é pregado o evangelho, é pregado o reino. João estava encarcerado, estava preso, talvez a sua mente não entendeu. Muitas vezes o homem preso, ele perde as suas convicções. Mas se houver prisão nesta noite, o tema dessa campanha, desse projeto, dessa obra é o novo de Deus. Deus vai dar uma mentalidade nova, mentalidade do reino. Mentalidade do reino é mentalidade de cima. A mentalidade de cima é a mentalidade de Deus. E a mentalidade de Deus, ela muitas vezes, ela confronta a nossa mentalidade, confronta os nossos desígnios para estabelecer o dele. E o dele, pode ter certeza, é muito melhor. E a fama de Jesus chega até Herodes, de maneira que Herodes ouve que ele está curando, que ele está libertando. Havia um Herodes, o grande, e esse Herodes o grande é aquele que tentou matar Jesus criança e menino, quando aqueles reis, aqueles magos estiveram por ocasião do seu nascimento. Teve outro Herodes, o Herodes Antipas, neto desse primeiro que eu citei, que decapitou, que matou Tiago, o irmão de Jesus. E esse Herodes, o Herodes tetrarca da Galileia, e esse Herodes terrível, ele ouve a fama e ele diz: este, presta bem atenção, é João Batista. Pastor Silas, ele estava colocando Jesus como o João Batista que voltou do mundo dos mortos. Eu quero que você abra sua Bíblia rapidamente em João, se você puder. Eu já vi aqui a minha e vou ler rapidinho. João capítulo 10, versículo 41. Eu vou ler aqui. E muitos iam ter com ele e diziam, com ele, com quem? Com Jesus. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. João 10, 41. Duas coisas profundas aqui, amados. Pastor Álvaro, o que me chama a atenção é que Herodes, sabendo da fama de Jesus, disse: esse é João Batista, voltou e está aí agora fazendo esses sinais. É por isso que esses sinais operam. Mas João, do evangelho que eu li agora, 10, 41, diz que as pessoas iam até Jesus e diziam: João, o Batista, não fez sinal algum, não limpou leprosos, não curou cegos, não abriu o ouvido dos surdos, não curou paralíticos, não fez nenhum sinal. O texto está bem claro.
Mas tudo que era verdade sobre Jesus, ele havia dito, mas não fez sinais. Mas por que Herodes faz essa conexão? Por que Herodes faz essa ligação em que o homem que ele decapitou, que ele matou, na mente dele, entendeu que era o mesmo, mas agora fazendo sinais, sendo que o texto diz que João não fez sinal algum. Ora, a mensagem era a mesma: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas João não curou os cegos, não multiplicou os pães nem os peixes, não andou sobre as águas, não fez sinal algum. Ele pregou e falou toda a verdade sobre Jesus. Qual foi a ligação que ele fez? Ora, é muito simples. E aqui começo a pregar, e vou até meia-noite e 15, que eu estou com vontade de pregar hoje. Quem vai comigo até meia-noite e 15 aqui? O pastor virou até o rosto, ó. Quem vem, diga comigo, quem vem do mundo dos mortos, retorna com poder. Aleluia. Aqui começa a mensagem, esse é o título do meu sermão. Quem vem do mundo dos mortos retorna com poder. Na mente de Herodes, ora, ele só está poderoso desse jeito porque é o mesmo João Batista agora, porque ele morreu, mas venceu a morte, rompeu a morte, então agora ele tem poder. E quem vem do mundo dos mortos, ele vem com autoridade, ele vem com poder. E eu vou dizer que várias pessoas que vieram do mundo dos mortos, e até eu terminar esse sermão, você vai ficar entendido disso também, para a honra e para a glória de Deus. Quem vem do mundo dos mortos vem com autoridade, meu querido. Se você observar a palavra de Deus, se você observar os textos sagrados, em João, Evangelho, no capítulo 11, tem aquele texto famoso, em que Lázaro estava doente, e que Jesus demorou dias para voltar. Assim que teve a notícia de que Lázaro estava doente, alguém disse: olha, Lázaro, o seu amigo está doente. E Jesus ficou ainda 2 dias na localidade, até ele voltar, deu 4 dias. E Tomé olha para Jesus e diz assim: nós vamos para lá, estão tentando te matar, estão tentando acabar com o Senhor, vamos voltar para lá. Jesus só garante o seguinte: se creres, vereis a glória de Deus. Aleluia! E eles vêm então com seus discípulos e chega. E vai Marta, depois vai Maria. Se o Senhor estivesse aqui conosco, meu irmão não teria morrido. Mostra onde ele está. Jesus chora. Ele manda tirar a pedra, aquele texto famoso, né? O que a gente pode fazer, a gente faz. O que não podemos fazer, ele que faz. Então ele chama Lázaro: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem, porque quando a voz do Senhor é dada, a morte tem que soltar a vida, tem que resplandecer novamente. A voz do Senhor, aleluia, é poderosa para trazer a vida, coisa que nesta noite a palavra de Deus é poderosa para ressuscitar casamento aqui nesta noite. A palavra de Deus é poderosa para ressuscitar ministério aqui nesta noite. A palavra de Deus é poderosa para reacender a chama aqui nesta noite. Ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, ele veio com poder, ele veio com poder de testemunhar. Presta bem atenção, quando Lázaro vem, ele vem como testemunho mais do que vivo do poder de Jesus Cristo. Imagina isso, pastor Álvaro, um homem que há 4 dias já estava cheirando mal. Eu não sei porque uma certa vez, eu era jovem, e eu fui no velório, não sei de quem, só que cheguei no velório, tinha um defunto. Todo velório que eu vou tem um defunto, não sei o porquê. Eu não sei porque naquele velório eu estava com mau cheiro, e não fazia 4 dias, horas, eu não sei o que foi, não me lembro na casa de quem, eu sei que foi em São José dos Campos. Agora imagine 4 dias, claro, evidentemente, em decomposição, já estava cheirando mal, evidentemente. Mas quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, acabou a decomposição, houve restauração para ele testemunhar da vida, para ele testemunhar. Ele veio do mundo dos mortos, veio com poder para testemunhar. Daqui a pouco eu vou chegar aonde você vai glorificar com mais força ainda. Diz a palavra, o texto nos diz no livro de João, capítulo 12, a partir do versículo 9, que as pessoas queriam ver Lázaro por causa do que havia acontecido. As pessoas iam ver Jesus, mas também queriam ver Lázaro, porque Lázaro era um testemunho, porque ele veio do mundo dos mortos e veio com poder. Poder do quê? Poder de testemunhar. Ele poderia testemunhar em qualquer canto. Este é o Senhor que me tirou do mundo dos mortos. Este é o Senhor que me arrancou da morte. Este é o Senhor que deu uma ordem e a morte teve que soltar. Se ele é uma
uma ordem que nesta noite, meu querido, não tem morte que vai prevalecer neste lugar, neste arraial, nesta casa, na sua casa. Se Ele der uma ordem, eu creio que na palavra a ordem está sendo liberada. Levante a mão para receber a profecia. Levante a mão para receber a profecia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa. Deus vai arrancar mortos aqui para testemunhar. Deus vai tirar mortos aqui para testemunhar. Só quem acredita que Ele vai fazer isso, levanta a mão lá em cima e adore a Deus. Mistura com aleluia, mistura com glória a Deus. E se quiser, aplauda o Rei, porque Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de adoração. Aleluia. O texto de Lucas, capítulo 14, versículo 11 em diante, diz que Jesus estava indo com uma multidão e Ele deu de frente com uma outra multidão, e essa outra multidão estava triste, e a multidão que vinha com Jesus estava alegre. Eu comecei falando aqui que aqui há alegria, brincamos, damos risada, claro, com todo respeito, falamos com alegria e com felicidade, porque onde está o Espírito de Deus, há liberdade, inclusive liberdade para ser feliz. Pode estar com a conta atrasada, pode estar difícil, pode estar com problema, até a saúde não está boa, mas é feliz. Por quê? Porque aqui é passageiro. Nós olhamos aqui, nós olhamos lá, não ficamos aqui, vamos para lá. É essa a alegria da igreja. Muitos não vão entender, mas por que esse crente está alegre, passando dificuldade, provas? Porque ele tem o Espírito de Deus. Eu não falei agora há pouco que tem crente que parece que foi batizado no vinagre, é uma caraceta, é um carrancudo, mas se tiver carrancudo aqui hoje, vai morrer, vai vir do mundo dessa morte alguém feliz, com o rosto que testemunha que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor, que Jesus é vivo, que Jesus é lindo. E aquela multidão com Jesus feliz, e uma outra multidão com uma mulher, que da Bíblia não fala o nome, chama de viúva de Naim, ou seja, cidade de Naim. E aquela mulher já tinha experiência com a morte, porque ela estava viúva, porque o seu marido se foi, e o filho, o mais velho, o texto não diz, mas provavelmente era o único. Ele seria o sustentador daquela casa, seria o sustentado daquela casa, seria o provedor daquela casa pela lei. Mas também morreu, e aquela mulher vinha triste, porque já havia experimentado um luto, e agora estava com o segundo luto, ela vinha triste. Mas vinha uma outra multidão, e essa multidão vinha feliz, porque vinha com Jesus que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que levanta do meio dos mortos. Aquela turma vinha feliz e radiante. Então duas multidões se encontraram, uma triste e uma feliz. Eu não sei da qual multidão você se encontra nesta noite, mas eu quero te convidar a passar para a banda DK, para a banda da multidão de Jesus, que tem alegria, ainda que no meio da prova, ainda que no meio da luta, você pode glorificar e pode exaltar o Rei da glória, aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Talvez eu não conheço você, mas o Senhor conhece e sabe como você entrou aqui nesta noite. Quantas vezes nós chegamos no culto só o pó, como diz o povo aí fora, só a graça, como nós dizemos, mas Deus restaura e nós podemos sair alegre e feliz, sabendo que Ele é o que sustenta a nossa vida, porque não olhamos por aquele que vemos, mas andamos por fé. Bendito seja aquele que reina. Aleluia. E aqui houve encontro também de duas portas, porque foi na porta da cidade, pastor Silas, e ali também tinha outra porta, que é a porta chamada Jesus. Ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A porta da cidade tinha tristeza, mas havia outra porta, a porta chamada Jesus. Meu querido, você pode estar até numa porta com tristeza, mas tem uma outra porta aqui, que é a porta que dá alegria, verdadeira paz, a paz que o homem não entende. Este é Jesus. E quando Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, é porque havia em Jerusalém várias portas. Uma delas era a porta das ovelhas, e a ovelha que entrava por aquela porta, ela ia para o sacrifício, não saía mais, ela só entrava porque ia morrer. Mas agora em Jesus a gente pode entrar e pode sair, porque Ele morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, vive e reina, está à destra do Pai, está aqui passeando no meio dos candeeiros. Ele está aqui nesta noite, está na sua casa, está nesse lugar. Bendito seja Ele. E aquele lugar também foi encontro de dois sofredores, porque a Bíblia diz que Jesus é sofredor. Isaías 53 diz que Ele era o que sofreu, foi moído. E aquela mulher também era sofredora. Eu comecei dizendo que ela tinha sofrimento por causa da perda do marido e agora do filho. E também foi encontro de dois inimigos ali, pastor Leleia. O inimigo chamado morte
Meu que Deus. tem o seu inimigo chamado Jesus. Aleluia. 2 inimigos deram de frente ali, pastor Silas. A morte estava ali, mas o dono da vida também chegou naquele momento. A porta da cidade, vários encontros, e um deles é 2 inimigos. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. A Bíblia nos revela em Coríntios 15, verso 51, a partir do versículo 51: eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. A Bíblia diz: a trombeta vai soar e os mortos vão ressuscitar. O seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu avô que descansa, que dorme no Senhor, daquele grande dia ele vai ressuscitar num corpo de glória. Você vai ser transformado em corpo de glória e vamos encontrar com o Senhor. Bendito seja ele. A morte encontrou o inimigo que abateu a morte. Jesus na cruz matou a morte. A morte da morte na morte de Jesus. Quantos podem aplaudir ao rei porque ele matou a morte? Jesus matou a morte. Diz o texto sagrado que Jesus tocou o esquife. Não é música não, querido. Esquife era o caixão. E seria contaminado aquele que toca no morto. Pela lei, se você tocasse no cadáver, ficava cerimonialmente contaminado. Mas ele toca, não se contamina, não fica contaminado, e o moço levanta. Porque quando a morte chega diante de Jesus, acaba. Quando a morte chega de Jesus, termina a morte. Quando a morte chega diante de Jesus, termina. E ali veio aquele moço com poder. Poder do que? De restituição. Deus restituiu para aquela mãe, aquele filho. Deus nesta noite vai restituir aqui, meu querido. Eu estou profetizando. Levanta a mão direita, aproveita, levanta a mão esquerda também, receba nesta noite a morte na tua vida, a morte na tua causa. Deu de encontro com o seu maior inimigo chamado Jesus. E quando dá a morte com aquele que é o dono da vida, que é a própria vida, a ressurreição e a vida acabou para ela, e a vitória chega. Só quem acredita na glória, só quem acredita exalta, só quem acredita glorifica. Tinha uma mulher também, capítulo 4 de 2 Reis, versículo 8 em diante. E essa mulher passava um homem chamado Eliseu, um profeta, que substituiu, digamos assim, ficou no lugar, foi após Elias. Eliseu passava por aquela casa e entrava lá, tomava um café com ela. Alguém diz assim: ó, ele sempre que passa, não é que passa, ele entrava lá, fazia uma refeição, se ensinava alguma coisa, profetizava talvez. E certa feita, aquela mulher que era uma pessoa de recursos, falou para o seu esposo: marido, eu vejo que este que sempre passa por nós, vem aqui, é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele junto ao muro. Vamos colocar uma mesa, uma cama, um candeeiro, uma cadeira. E quando ele vier, ele passando, fazendo a sua obra por aqui, a obra de Deus, ele vem para cá e aqui ele descansa. E assim foi feito. Certa feita então, Eliseu fala para o seu moço: chama aquela mulher. O que ela não tem? Olha, ela tem tudo, tem dinheiro, tem recurso, acabou de ganhar um iPad 17, um iPhone 17, está tranquila, trocou de carro agora 2 vezes já esse ano, olha só. E aí, o que ela não tem? Ela não tem filhos. Chama ela aqui: olha, você não tem filho, né? Daqui 1 ano, no tempo natural, você vai segurar um filho nos seus braços. Dali o tempo certo, estava lá o menino. Porque quando o profeta de Deus fala a palavra de Deus, aquilo que Deus ordenou realmente vai cumprir. Deus, ele não faz curva a sua palavra, ele é reta. Passou então um tempo, aquele moço já adolescente, alguns estudiosos dizem que com seus 16, 14, 17 anos, eu não sei dizer, mas os teólogos entendem isso. Ele estava com seu pai no campo, colhendo, trabalhando na colheita, etc. E de repente deu uma dor de cabeça muito forte. Alguns entendem até que foi insolação. Ele começou a dizer: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E então o pai, ocupado com as tarefas ali, manda para a mãe: olha, leva lá para a mãe dele, porque eu estou ocupado aqui, estou colhendo, etc. Então vai, aquele moço fica um período no colo daquela mãe e ele morre. E aquela mulher, olha para cá, presta bem atenção, ela teve umas atitudes interessantes ali. Porque toda vez que nós temos um velório, alguém morto, o que a gente faz? Vela e sepulta. A gente faz o velório, dependendo da região. Na minha cidade antigamente, não tem mais isso hoje, mas antigamente era café com biscoito, noite inteira. Depois se enterra. No Nordeste, em alguns lugares, tomava cachaça, os não crentes. Espero que só eles. Depois enterrava. O que aquela mulher fez? Primeiro, ela não
entrou em desespero. Meu Deus. Aleluia. Quando a coisa fica ruim, meu querido, primeira coisa a fazer: não entre em desespero. Desespero é falta de esperança. A nossa esperança está no Rei da Glória, aquele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. A nossa esperança não está no dinheiro, não está no político, não está no próximo ano, no próximo aniversário. Não. A nossa esperança está plena e gloriosamente, absolutamente em Jesus. Só quem tem a esperança em Jesus passa pela tempestade, dando glória de fato, de verdade. Primeira coisa, ela não entrou em desespero. Segundo, ela foi a pessoa certa. Olha, eu não pedi filho algum. Eu vou falar com aquele moço, vou falar com aquele profeta, eu vou até ele. Prepara uma montaria para mim, que eu vou buscar agora uma resposta aqui, porque eu não pedi filho, estava bem quietinho aqui. Fiz até um quartinho com mesa, cadeira, candelabro, etc., para ele comer, sentar, etc. Agora, meu filho agora morreu. Eu não pedi filho algum. Vou falar com ele. Meu querido, se todos nós fôssemos atrás dos profetas que profetizaram para nós, aquilo que não cumpriu, as coisas iam mudar. Porque quando você profetiza, você se expõe. Se você fala de Deus, a glória vai se manifestar, porque Deus cumpre aquilo que Ele garantiu falar e operar. Agora, se é de mim, se é de nós mesmos, vai cair por terra. Quantas mensagens talvez você ouviu e caiu por terra, mas todas, quando foram de Deus, se cumpriram, porque Deus Ele vela para cumprir a sua palavra. Primeiro, ela não entrou em desespero. Segundo, ela foi até a pessoa certa. Aleluia. E quando ela vai chegando e o marido fala: mas não é lua nova, não é tempo. Não se preocupe, está tudo bem, está tudo bem. Então manda que o moço fale com ela: está tudo bem, está tudo certo, está tudo ok. E ela chega até o homem de Deus, e o homem de Deus não tem revelação naquele momento. Do rei da Síria, Deus dava para Eliseu o que na sua câmara de dormir, no seu quarto, nos seus aposentos, o que ele maquinava, Deus dava para Eliseu. Mas ali Deus fechou o coração. Se Deus não abrir, ninguém sabe. É só quando Ele quer. Então ela chega: está tudo bem, está tudo bem. Ela fala com o homem de Deus. Então o homem de Deus entende: bom, aqui está uma situação para que se haja para a glória de Deus. Ele manda o seu moço vai e não dá certo. Então Eliseu vai, ora para aquele menino, naquele lugar, naquele quarto, porque ela colocou no quartinho do profeta. Ele vai lá, depois lê o texto, vê os detalhes que não dá tempo de falar aqui, e Deus restituiu, ressuscitou aquele moço. Mas tem uma outra coisa que aquela mulher fez, que eu quero que você guarde bem isso. Primeiro, ela não entrou em desespero. Diga assim comigo: quando? Não, fala com voz de guerreiro. Quando alguma coisa der errado, primeiro, não entre em desespero. Segundo, vai a pessoa certa. Vai para Jesus, vai falar com Ele, pode chegar com Ele, porque é a pessoa certa. Terceiro, não enterre a sua bênção. Aquele moço era a bênção daquela mulher. Ela tinha um cadáver. Eu falei agora há pouco: o cadáver vai fazer o quê? Vela e depois enterra, depois sepulta. Mas aquele moço não era apenas um filho, não era apenas alguém que chegou. Era uma bênção, era a bênção na sua vida. Ela tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha tudo, mas o que ela não tinha era filho. E o filho era a sua bênção. E a bênção dela, ela não enterrou. Não enterre a sua bênção. Levante a mão direita, que eu vou profetizar. Não enterre a sua bênção. Não enterre o seu casamento. Não enterre os talentos. Não enterre o dom, não enterre o seu ministério. Não está, pode até estar morto, mas quando chega Jesus, chega a vida, chega a restituição. Quando chega Jesus, acabou a morte. A restituição vai chegar nesta noite. A restituição vai a pessoa certa. Não entre em desespero e não enterre a sua bênção. Eu não sei se a sua bênção é o ministério, é o casamento, é o emprego, eu não sei, mas não enterre a sua bênção. Você tem coragem de olhar para um ou para dois e dizer: não enterre a sua bênção. Deus vai restituir. Não enterre a sua bênção. Deus vai restituir. Se você quiser, glorifique. Se você quiser, aplaude. Se você quiser, dê brado de júbilo, de alegria, de aleluia, porque nesta noite Deus vai restituir. E aquele moço veio do mundo dos mortos e veio com poder de restituição. Bendito seja aquele que reina, aquele que vive, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Em Marcos 5, 21 a 43, Jesus está caminhando e alguém diz assim: olha, chama Jesus, porque tem uma moça ali, filho de Jairo, e essa moça de 12 anos está muito ruim. Então Jesus diz assim: eu vou lá resolver essa situação. E quando ele vai, uma mulher que há 12 anos com fluxo de sangue toca nele, é curada.
Jesus para, faz um milagre, de mim saiu poder e virtude, que alguém tocou em mim. Presta bem atenção, Jesus está sempre trabalhando, sempre ocupado. Presta atenção, Jesus não está numa rede descansando, não. Ele está ali como intercessor, está intercedendo pela minha causa. Ele é o mediador, está o tempo todo trabalhando. Ele disse: eu trabalho até agora, meu pai trabalha até agora, nós estamos trabalhando. O Hebreus fala do que Jesus está fazendo. Presta bem atenção. Então Jesus para aquele momento de fé daquela mulher. Ele vai e alguém diz assim: não incomode o mestre, porque a moça está morta. Ele fala: não está morta, não, ela dorme. E as pessoas zombam dele, riem dele. Que dorme, acabou de morrer, você é um insano. Como assim? Jesus pega Pedro, Tiago e João, deixa todo mundo, tira aquelas pessoas incrédulas que estão zombando. Tem que tirar o zombador do seu meio, meu querido. Deus está falando com alguém: você tem que tirar o zombador do seu meio. Você tem que tirar o zombador do meio da sua casa e glorificar a Deus com aquilo que Deus é. Só vai tirar o zombador quando houver realmente, claro, se você tiver bom testemunho, mesmo assim muitos vão zombar, mas se você der mau testemunho, piorou a situação. Então Jesus deixa todo mundo para lá, pega Pedro, Tiago, João, entra, tira aqueles zombadores, e ele então entra e diz: Talita cumi, levanta. Ela levantou, porque ele foi restituir ali, e ela voltou com o poder de calar a boca dos zombadores. Quando a morte entrega os seus pelo poder de Deus, há poder de calar a boca dos zombadores. Deus vai fazer calar a boca daquele que zomba da tua casa, da tua vida, do teu ministério, do teu lar, do teu trabalho, do teu casamento, porque Ele é Deus para operar sinais, prodígios e maravilhas. Agora eu quero te dizer, eu estou dizendo desde o princípio que quem vem do mundo dos mortos, e Herodes, numa forma talvez supersticiosa, eu não sei qual foi a mentalidade de Herodes, dizer: esse só pode ser João Batista. E é por isso que esses sinais operam nele. Em vida ele não fez nada, mas ele vem do mundo dos mortos, então ele tem poder. Eu quero te dizer agora, e eu quero que você olhe para 2 ou para 3 e diga: nós viemos. Não, mas desse jeito ninguém dá risada. Fala forte: nós viemos do mundo dos mortos. E podemos operar prodígios em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu agora estou falando aqui com ex-mortos. Eu agora quero falar que só com ex-mortos que vieram do mundo dos mortos. E quem vem do mundo dos mortos vem com poder para testemunhar, vem com poder para restituir, vem com poder para calar a boca do adversário, vem com poder para dizer que o zombador vai ter que saber que há um Deus na terra, que há profeta na terra, e que a glória de Deus está na igreja. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: e vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecados. Todo mundo que está em Cristo estava morto em ofensa e pecado. Agora nós saímos do mundo dos mortos e andamos na luz de Cristo no mundo dos vivos, porque Jesus é a vida, e a vida que Ele nos dá é a vida abundante, a vida para adorar, para glorificar, para exaltar. Toda a igreja, ela veio do mundo dos mortos, estamos mortos em ofensas e pecados, caídos no pecado, na mundiça do pecado, uns de uma maneira, outros de outra maneira, mas Ele nos deu vida. E quando nós estávamos lá fora, estava todo mundo morto, mortinho da Silva, não tinha vida. Alguém dizia: olha, eu tenho que viver, eu tenho que curtir, eu tenho que ir para balada, eu tenho que usar todo tipo de coisa e experimentar todos os prazeres. Não, você não está vivo. Nós não estávamos vivos, estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas agora em Cristo nós viemos do mundo dos mortos, e quem vem do mundo dos mortos, pastor Álvaro, ele vem com poder. Aleluia. Quem vem do mundo dos mortos, ele vem com autoridade. Aleluia. Porque nós oramos e acontece milagre. Porque nós somos bons? Não. Porque nós viemos do mundo dos mortos. Mas só isso não, porque aquele que nos arrancou de lá, Ele nos deu vida abundante e está conosco todos os dias, em todo momento, em toda circunstância, na sua obra. Ele está conosco, com a sua igreja. Como é que pode alguém, você olha assim: meu Deus, ele era isso, mas para brigar era facinho, saía da facada, no tiro, na bala, usava droga, fazia tanta coisa, roubou, matou, foi preso 2, 3, 4 vezes, fez um monte de coisa. Como é que agora está sendo usado? Porque agora ele está vivo. Ele era morto, agora está vivo. Não está mais morto, mas agora está morto para o pecado, mas está vivendo em Cristo em novidade de vida. O novo de
Deus chega, quando chega Jesus, o novo de Deus chega, quando entendemos a obra dele, entender que éramos mortos, mas agora temos vida, e quem tem vida pode adorar, quem tem vida pode proclamar, quem tem vida pode glorificar, quem tem vida tem condições de celebrar um culto a Deus. Só pode celebrar culto quem é vivo. Certa feita, Jesus passando, alguém quis assim dizer para ele: olha, Senhor, deixa eu enterrar meu pai primeiro, meus pais, depois eu te sigo. Nem que pode estar morto, não. Esperar morrer, depois que morrer, que eu sepultar meus pais, aí eu vou te seguir. Não, querido, deixe os mortos sepultar os seus mortos, vem tu e segue-me. Pode seguir. Está seguindo Jesus, Ele é a vida. Está seguindo Jesus, Ele é a verdade. Está seguindo Jesus, Ele é o caminho. Ele nos tirou do mundo dos mortos com autoridade e com poder, autoridade para curar enfermos, autoridade para pregar o evangelho, autoridade para libertar os cativos. A palavra de Deus garante que a igreja é condutora da glória de Deus. Preste atenção nisso, querido. Presta atenção nessa palavra. A igreja é condutora, conduz a glória de Deus, de fé em fé, de glória em glória. Aonde chega a igreja, alguma coisa tem que acontecer, porque chega Jesus, Ele é o cabeça, a igreja é o corpo é vivo, o corpo é vivo, o corpo tem vida, o corpo é corpo vivo. A cabeça venceu e o corpo vence. Quantos estão entendendo nesta noite que Deus vai fazer através da igreja sinais, prodígios e maravilhas? Deus. Agora, eu vou ler rapidamente alguns 2 versículos ou 3 aqui. Vem comigo para o livro de Romanos, e vou caminhando para o fim desse sermão. Romanos capítulo 6. Eu vou caminhando para terminar esse sermão. Romanos, acho que na minha Bíblia não tem Romanos. Ah, tem sim, tem. Romanos 6. Versículo, vou ler 1 em diante. Diz assim a palavra: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está escrito isso na sua Bíblia? Então nós somos mortos, não em pecados, mas para o pecado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Está entendendo aqui o novo de Deus? Está conseguindo acompanhar aí? Está conseguindo entender? Vou repetir o 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em nós, todos nós, em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Olha só que coisa poderosa. Assim como fomos sepultados com Ele na sua morte, também teremos esse gozo e esta glória em sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Vou repetir. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morremos para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Eu quero profetizar aqui, só para quem veio do mundo dos mortos, que está morto para o pecado, mas está vivo com Cristo e está experimentando o poder da ressurreição de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Diz o texto sagrado em Filipenses 3,10, que Paulo está ensinando a igreja a viver o poder da ressurreição de Jesus. Em 1 João 3, verso 14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Nós que amamos os irmãos, nós passamos da morte para a vida. E se nós passamos da morte para a vida, quem sai da morte vem com poder. João capítulo 1, versículo 11 a seguir, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam.
Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. Alguém diz, todo mundo é filho de Deus. Negativo. Só é filho de Deus quem nasce de novo. Só é filho de Deus quem nasce de novo. E o nascer de novo é o nascer da água do Espírito, é ser renovado, é ser restaurado, é ser transformado pelo poder da ressurreição de Jesus, através da confissão de nascer de novo, ou seja, de crer em Jesus Cristo, de ser de fato transformado. E agora eu quero pedir com a gentileza, você segurar a mão do seu vizinho. Segure a mão dela. Segure a mão dele. Se não tem ninguém, atravessa para o outro lado. Aleluia, 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 aleluia. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós todos viemos do mundo dos mortos, todos nós, esposa, todos nós. Viemos do mundo dos mortos, e por isso nós temos poder. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O novo de Deus nesta noite. Há poder da parte de Deus. Jesus morreu. 3 dias depois ele ressuscita. Ele chega para os seus discípulos em Mateus 28, versículo 18 e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Levante a mão do seu vizinho nesta hora. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele veio no mundo dos mortos e recebeu todo o poder. Jesus morreu, mas voltou do mundo dos mortos. Ele desprezou a morte, ele desprezou o inimigo, ele desprezou o Satanás, todos os demônios, todas as forças ocultas das trevas, da morte. Na cruz ele cravou o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças que estava contra nós. Ele cravou na cruz, desprezando os principais e potestades, e triunfou em deles, em si mesmo. O poder de Deus está aqui nesta noite. Quem veio do mundo dos mortos agora vai adorar. Quem voltou do mundo dos mortos com poder vai adorar. Quem voltou do mundo dos mortos e tem poder de Deus vai adorar. Você não é um coitadinho não, meu querido. Ai, coitadinho de mim. Ai, não é nem coitadinho nada. Você é filho de Deus, tem autoridade de Deus, é povo de Deus, é igreja de Deus, é servo de Deus, lavado, remido, redimido, comprado com bom preço. É o preço do sangue, é o sangue que liberta, é o sangue que redime. Ah, pastor, vez por outra eu caio. Então experimenta nesta noite o poder da ressurreição. Vez por outra eu desvio, experimenta o poder da ressurreição de Jesus. A vez por outra eu dou uma lançada, experimenta hoje o poder da ressurreição. Levante a mão dele e adore, levante a mão dele e glorifique, levante a mão dele, levante a mão dele, receba poder, novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos e adore a Deus. Adore aquele que reina, adore aquele que vive. Ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de poder, ele é digno de autoridade. Quem vem do mundo dos mortos estava morto, agora não está mais, agora tem poder, tem poder, tem poder de Deus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Eis que eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões.